Você está no canal Espiritualidade, Boas Histórias, né? Para você que está aí prestigiando nosso canal, curtindo nossas boas histórias, fica aqui nosso abraço, nosso agradecimento, né? Para você que está chegando, deu uma olhadinha no canal, achou legal, né? Viu alguma boa história? Deixe o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje eu vou contar para vocês uma história maravilhosa, né? Ela se chama O Menino, né? E começa assim. Nazaré fica a 160 quilômetros ao norte de Jerusalém, próxima à divisa com a Síria e o Líbano. Tempos atrás, era um povoado com casas simples e humildes, provavelmente não passavam de 50. Cada casa tinha uma sala ligada a uma gruta cavada à mão. Interessante isso, né? Cercada por montanhas em um vale alto, como estava numa região de fronteira, Nazaré estava na rota do comércio, né, de comércio. Havia um homem em Nazaré que sofria dos rins, morando só, porque a dor o deixava irado e não havia quem conseguisse viver ao lado dele quando surtava, né? Esse homem vivia de colher e vender o mel silvestre, né? Aquele mel que ele catava no mato, principalmente para os viajantes que passavam por Nazaré e tinham interesse no produto, pois tensionavam revender em praças onde o comércio era vigoroso, né? Então o pessoal passava por ali e comprava o mel do moço para revender depois, né? Por causa do mau humor, os moradores evitavam o vendedor, a não ser para encomendar-lhe o mel. Também as crianças tinham medo dele, e como a vida do vendedor estava ficando cada vez mais difícil, ele acabou se deixando levar pela irritação. E quando via alguém tentando se aproximar, mesmo que fosse na melhor das intenções, tratava de despachá-lo o mais rápido possível, sempre com rudeza. Quer dizer, os rins do cara estavam matando ele, né? Acabando com a vida dele, é muita dor. Então ele não conseguia ficar equilibrado emocionalmente, né? O sofrimento fazia com que ele ficasse rude com as pessoas, né? Apesar de serem advertidos pelos pais a não procurarem o vendedor, volta e meia, os meninos mais travessos iam atrás dele a fim de provocá-lo. Menino é um bicho danado, né? E não era incomum se ver a cena do vendedor correndo atrás de alguma criança levada, ameaçando-a com sua cara feia. Às vezes por causa da dor, às vezes porque queria mandar o recado para os demais de que não devia ser incomodado sem uma boa razão. Coitado do cara, o cara sofreu dor nos dedos, ainda tinha os meninos atentados para poder infernizar a vida dele, né? Sempre que sofria um ataque renal, uma doce mulher corria para ajudá-lo a superar a crise, dando a ele ervas que lhe aliviavam a dor, aplicando emplastros que o ajudavam a superar o sofrimento, né? Apesar do socorro, o vendedor não agradecia a mulher, muito pelo contrário, era rude com ela, a mandava embora, mas ela sempre voltava nos dias de crise. Foi um dia, o filho da mulher pediu a ela para ir junto, e ela deixou que ele fosse. E o menino testemunhou a grosseria do vendedor com a mãe. Após ser expulsos da casa do vendedor aos berros, a mulher pegou o menino nos braços e saiu correndo. Assustado, quando a corrida acabou, o menino perguntou à mãe: "Poxa, mãe, por que ajuda o vendedor? Se ele não quer ser ajudado e ainda xinga quando a senhora vai lá na casa dele ajudar?" Admirada da esperteza do filho, a mãe beliscou o próprio braço. Ela foi lá e deu um belisco no braço dela mesma e falou assim para o menino: "Você sentiu, meu filho?" O menino falou: "Uai, mãe, não, eu não senti, né, o belisco que a senhora deu no seu próprio braço." Então ela, o que ela fez? Pegou o braço do menino e deu um beliscão nele. Aí o que o menino fez? Cara feia. E agora? Sentiu? Claro que senti, mãe. Bom, então agora sabe que só saberá o tamanho da dor do vendedor se sofrê-la na sua própria carne.
Mas sabe também que apesar de você não senti-la, porque a dor é na carne do vendedor e não na sua, ele sente dor. Levando a mão ao rosto, a mãe encarou o menino. A dor que o vendedor sofre é tão forte que a única vontade que ele tem quando ela chega é de gritar. Olhando bem nos olhos do menino, a mãe continuou a explicação. Se eu tivesse beliscado você um pouco mais forte, gritaria também. A mão da mãe mexeu nos cabelos do menino. Ele grita não porque quer assustar os outros, nem porque não gosta de alguém. Ele grita por causa da dor, porque a dor nos rouba a razão. Depois de envolver a cabeça do menino com os braços, a mãe puxou a cabeça, recostando junto ao peito. Quando o vendedor tinha saúde, ele não gritava nem xingava, era gentil e prestimoso, e de vez em quando até nos presenteava com o mel que colhia, quando fazíamos festa. A casa do menino estava próxima. Eles tinham tomado a corrida, né? E ele achou bom quando entrou e se sentiu seguro. Aí chegou em casa, graças a Deus, né? Chegamos na casa do vendedor irado, né? Ele botou a gente para correr. Ainda bem que eu tenho uma casa onde me abrigar. Pois é, né? Aí a mãe continuou. Eu ajudo o vendedor porque quero que ele seja igual era antes da dor. É quando ele era saudável, né? E gentil. A mãe preparou o que comer para o menino, que arregalou os olhos e enfiou o nariz na tigela, sorvendo o cheiro do alimento antes de comê-la. Tá cheiroso isso aqui, hein, mãe? Aí ela vira para ele e fala assim, se você sentir dor, não irá querer comer, nem brincar, não irá sorrir e passar a vida chorando. Eu não quero isso. Por essa razão, sempre que estiver com raiva da vida por causa da dor, eu vou ajudá-lo a superá-la, meu filho. Mesmo que seja através de uma simples oração, pois para Deus tudo é possível. Bom, depois de esvaziar o prato, o menino disse, mãe, quero mel. Aí a mãe virou para ele e falou assim, verei com seu pai se ele tem dinheiro para que eu possa comprar o mel do vendedor. A senhora gosta de mel, não é, mãe? Ah, eu adoro, meu filho. Então vou pedir a Deus pelo vendedor, para que ele volte a dar mel para nós sem cobrá-lo. Ah, esperto esse menino, hein? Esperto esse menino. Com um sorriso no rosto, a mãe afagou a cabeça do filho. O menino, então, antes de dormir, orou a Deus para que Deus fizesse a dor do vendedor de mel passar, pois o menino não queria passar outra vez pela experiência de ter irado correndo atrás da mãe e do filho assustados. No dia seguinte, a mãe procura o filho e não acha em lugar algum, quando ouve a vizinha que o menino havia ido à casa do vendedor, e o coração da mãe se afligiu. Ai, meu Deus do céu, o que aquele menino foi fazer lá? Mais do que depressa, a mãe correu até a casa do vendedor, achando-a em silêncio, e temeu que o vendedor tivesse maltratado o menino. E foi entrando sem pedir licença, achando o menino sentado ao lado do vendedor com a boca toda breada de mel. Filho, o que você está fazendo? Sorrindo, o vendedor disse, seu filho veio me trazer a alegria que perdi. Como não tinha nada para dar a ele em troca, dê-lhe mel. A mãe se aproximou e se sentou ao lado do menino, que mostrou a mão coberta de mel para ela. Prova, mãe, dá uma delícia. Eu não lhe disse para não incomodar o vendedor? Ah, não era minha intenção fazê-lo, mãe. Mas depois que orei para que Deus tirasse a dor do vendedor, Deus me disse para ir até a casa dele, pois Deus haveria de curá-lo usando das minhas mãos. E quando coloquei-a sobre a barriga do vendedor, mesmo diante dos protestos e ameaças dele, a dor passou. Ai, meu filho, e você não ficou com medo do vendedor ralhar com você? Nossa, mãe, fiquei sim, mas Deus me disse que em troca da cura, o vendedor me daria mel. E eu sei que você está com vontade de voltar a experimentar o doce sabor do mel da amizade do vendedor, mãe. E aí? Gostaram da história? Que linda história, não é verdade? A história tem
umas coisas nela muito legais, né? Para começar, como é doce o mel da amizade, né? O vereador azedo assustava as pessoas, mas quando ele estava saudável, ele era tranquilo, colaborativo, estimado, querido, né? E aí a dor roubou a razão dele, né? Roubou a razão dele. E ele ficou com a dor incomodando, ele não conseguia se relacionar com as pessoas, né? Essa história me faz lembrar uma história do Chico, né? Do Chico Xavier, e em que ele se perdeu no caminho, né? E andou. Engraçado o Chico se perder, né? Ele tinha a companhia dos bons espíritos para orientá-lo, né? Então foi uma perdida assim, meio proposital, né? Aí ele esbarrou na casa, não viu uma casa ao longe, chegou lá pedindo ajuda, nisso sai um cara furioso lá da casa e bota ele para correr. Ah, mas o Chico ficou chateado da vida. Mas, meu Deus do céu, deve ter amaldiçoado o sujeito, né? Quando o Emmanuel aparece para ele e fala assim, olha, Chico, perdoa o nosso irmão, tá? Ele passou uma noite ruim, por causa que parece que também, esse me lembro da história, ele teve problema nos rins também, dor de rim é bravo, bicho, né? Então ele não saiu correndo atrás com você porque tinha raiva de você, que nem nessa história que acabamos de ver, né? Ele saiu porque ele estava sentindo dor. Então a dor, ela altera, né, o nosso senso de humor, né? Ela faz a gente azedar. Às vezes isso é muito comum, eu trabalho como servidor público, né? Orientando pessoas, né? Explicando coisas, tá? Uma vida, né? E às vezes, sem mais nem menos, eu me deparo com pessoas cheias de raiva, né? Às vezes o cara está com raiva de alguma coisa que eu não faço a menor ideia. Mas como ele me vê na frente dele, eu apareci na frente dele, né? Ele tinha que resolver alguma coisa e achar alguém ali disposto a dar atenção a ele, esse mesmo. Aí ele descarrega a raiva em cima da gente, né? A gente fica chateado, fica triste, né? Aí o que a gente faz? Descarrega a raiva que a gente está sentindo em cima do outro. E aí isso aí não acaba nunca, né? E aí a gente azeda a vida dos outros também, o tabela, né? Então a gente tem que ter em mente isso, né? Isso é um aprendizado interessante, né? Nem sempre as pessoas nos maltratam porque querem. Às vezes há motivações fortes por trás do comportamento delas, né? Eu já passei uma experiência numa fila de banco, estava no filão, né? Aí alguém começou a reclamar na fila, né? Aí daqui a pouco estava todo mundo reclamando. E aí então eu ia reclamar também. Aí nisso um amigo espiritual apareceu ao meu lado, falei, Eduardo, que é isso, cara? Tá reclamando de quê? Não, o senhor está nessa fila para servir de remédio para a doença da reclamação. Remédio? Sabe qual que é o remédio para a doença da reclamação? O agradecimento. Começa a agradecer, tá? Começa a dizer para as pessoas que com um pouquinho de paciência a coisa vai, as coisas melhoram. Um pouco de fé faz as coisas difíceis se tornarem mais fáceis, né? A fé desata nós, a boa vontade, a tolerância, melhora as coisas. Eu comecei a fazer o que o Espírito falou. Não por minha causa, né? Porque senão eu ia reclamar, que nem todo mundo estava reclamando. Mas não é que o receituário do Espírito deu certinho. Foi indo, as reclamações foram passando, a fila foi andando, e quando eu dei por mim, já estava lá com o problema resolvido. E aí eu pensei, cara, se eu fosse mais um a reclamar, eu não ia sair dali daquele dia, né? Eu ia ficar uma semana lá reclamando. Reclamação atrás de vida, né? Então a gente, quando a pessoa chegar para a gente reclamar, a gente não deve, a princípio, julgá-la, né? Às vezes não é com a gente que a pessoa está com raiva. A gente só está servindo de para-raio, né? Então, e pensar, vou ficar tranquilo e agradecer a Deus a oportunidade que eu estou tendo, né, de poder ajudar um irmão, né? Às vezes um desabafo é tudo que o cara precisa para ter um dia bom.
né? Então, ao invés da gente revidar, né, o nervosismo, a raiva da pessoa, a gente usa o bom senso, tenta argumentar, tentando tirar o foco da pessoa da raiva, falar, olha, a vida é tão boa, né? Tem tanta coisa para a gente agradecer, né? A gente começa a lembrar coisas melhores. Daqui a pouquinho o cara mudou o disco, né? Já não quer mais saber da raiva, ele começa a cair em si, e as coisas melhoram, né? Tá certo, nem sempre a gente consegue fazer isso também, porque tem dia que a gente também não está muito bem. Mas, na medida do possível, eu acho que a gente pode se colocar, né, diante do nosso irmão como uma pessoa mais tolerante, né, disposta a ajudá-lo, a ser compreensível com ele, né, a tentar mudar a polaridade do comportamento dele, sair do vermelho e cair para o azul, né? Né? Então eu acho isso muito legal. Bom, o menino da história, eu acredito que seja Jesus, né? A mulher Maria, né? Interessante isso, né? E Maria vai ao extremo, né? O cara, o vendedor de mel, está com dores horríveis, mal-humorado, não consegue mais se controlar, bota todo mundo para correr, inclusive a Maria, que vive ajudando ele. O menino, muito espertamente, mãe, você ajuda o sujeito, ele não quer ser ajudado, a senhora não vê? Ele está gritando com você. Aí a Maria explica para ele. Meu filho, não é bem assim, não. Aí a Maria belisca o próprio braço e pergunta para o menino, sentiu? Ele, não. A senhora está beliscando o seu braço, como é que eu vou sentir? Aí ela vai e belisca o braço dele. Aí o menino acha ruim, mas o que é isso? Aí você sentiu uma dor, né? Dor é ruim. É ruim. Se eu apertasse um pouquinho mais apertado, você ia dar um grito também. Mais apertado ainda, você ia me excomungar, né? Então é ruim, né? É ruim. Então agora você sabe que a dor é ruim, né? A dor não é mole, né? Então, às vezes tem pessoas que estão sofrendo por causa da dor, né? E coloca a gente para correr, lidam mal com a gente, não porque querem, né? Aí o menino, Aí o menino pergunta, poxa, mas você gostava do mel, né? Pra não dizer, né? Você gostava da amizade do vendedor de mel também. Ela gostava muito. Faz falta. Uma amizade faz falta. O doce da amizade faz falta. Eu acabei de ver uma pesquisa cujo resultado é o seguinte, que fala sobre qualidade de vida, que depois dos 50 anos, né? Eu já estou para lá dos 50, o mais importante para preservar a vida do indivíduo é a qualidade da amizade dele, das amizades. Já pensou isso? Não é o dinheiro, nem a saúde, mas a qualidade das amizades. As pessoas que vivem sós, que não interagem, têm uma vida ruim. As pessoas que são mais interativas, né, que procuram ser mais sociáveis, a despeito dos preconceitos, né, que perdoam com facilidade, que pedem perdão com facilidade, que procuram ajudar, mesmo sendo xingadas pelo vendedor de mel raivoso, né, essas vivem mais felizes. E vivem mais também. E a saúde até melhora, né? Pense nisso, né? Como é que anda a qualidade das suas amizades? Se é que você tem alguma, né? Hoje a gente só tem amizades virtuais. E aquela amizade mesmo, de sentar olho no olho, com uma tapiada, tomar um café, com uma rosquinha de leite, né? Aqui era achar até um pão de queijo, uma coisa de toda adoro, uma boa conversa com um pão de queijo e um cafezinho quente, ou coisa maravilhosa, é o céu, né? A gente trabalha com a internet, né? Eu estou fazendo esse vídeo aqui, mas eu te confesso que o prazer, né, de sentar e conversar, falar umas bobeiras, né? Falar do time, futebol, falar da série que eu assisti na televisão, né? Falar da família, né? Contar piada sem graça, é muito bom.
né? É muito bom, né? Faz a vida ter sentido, né? Bom, aí o que acontece no final da história, na verdade? O menino Jesus, né? Ele ora para o pai. Jesus ora sempre para o pai, né? O tempo todo, sobe lá no alto da montanha, lá, pai, isso, pai, aquilo outro. E o pai o inspira. Vai lá, põe a mão na barriga lá do vendedor de mel, que ele vai ser curado. E aí o menino vai lá. E ele fala a despeito, né, da xingação do vendedor, né? O menino já conhecia. Ele sabia que o vendedor não ia bater nele coisa nenhuma, né? Eu espero. E aí curou o menino, aí o vendedor em troca deu a ele a única coisa que o vendedor tinha, né? Um mel. E aí na hora que a Maria chega apavorada, com medo de achar o menino lá, maltratado pelo vendedor, ele acha o rapaz sorrindo, feliz da vida. E o menino todo lambuzado, né? E o menino chega, mãe, você quer mel? Que maravilha, né? Às vezes é assim que acontece, né? Às vezes a gente pega uma pessoa que está chateada, a gente dá uma colher de chá para ele, dá um minutinho de orelha, né? Fala, vamos conversar, né? Dá aquela atenção que ela precisa. Aquele minuto de conversa, que ela tanto precisa. Aí ela desabafa. Aí na fase 2 a gente começa a achar graça dos problemas. Né? O problema não é assim tão sério. E a fase 3 a gente começa a rir da vida. E a fase 4 a gente se abraça. Quem sabe lá na 5 a gente toma um café junto. Não é? Bom, que a nossa vida, né, seja doce como o mel da amizade. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Fiquem com Deus e até a próxima boa história.